Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia, esse é o Denis. Juntos nós somos o Entre Parques BR e a gente está visitando todos os 74 parques nacionais brasileiros. A gente saiu em junho de 2021 para percorrer durante 3 anos todos esses parques, todos esses biomas, toda a biodiversidade que a gente tem aqui no nosso país. E esse daqui é o segundo vídeo de uma série de 2. Que a gente está falando sobre o 24º parque que a gente visitou na nossa expedição, a Serra dos Órgãos, que fica no estado do Rio de Janeiro, que é o 3º parque nacional criado em 1939. Bom, e aqui a gente vai falar sobre a travessia de Petrópolis para Teresópolis. Essa travessia ela é muito clássica, ela já é conhecida dos montanhistas há muitos anos. E a gente estava muito ansioso para fazer, porque a gente, enfim, já sabia que ia ser um espetáculo, mas ela se superou assim de uma forma surreal. E olha que os abrigos, que é onde as pessoas às vezes ficam, né, ou ficavam, eles estão fechados, só o banheiro que está aberto para tomar banho e para usar a privada, escovar os dentes e tal. Pode falar, Teu, que delícia. Ai, que delícia! Agora a gente vai caminhar na montanha de banho tomado, cheiroso. Essa é nova. Essa é nova? Geralmente a gente caminha sujo, né? Ah, bom, é. Pedido. Os abrigos estão fechados ainda porque teve uma mudança tá tendo uma mudança na concessão, a concessão que existia, ela não está mais lá. E ainda tem um processo para ter uma nova concessão, então tem quem faça a gestão desses abrigos. Mesmo assim, foi muito demais, né? São então 3 dias de travessia da forma clássica, você pode fazer em um dia, tem gente que faz, né? Enfim, pode fazer em mais dias, mas em geral são 3 dias. No primeiro dia uma subidona, no segundo dia uma subida, descida, são 5 subidas e descidas, no terceiro dia uma descida. São 30 quilômetros, você pode dar umas escapadas, né, para você ver outras coisas, a gente já conta, né, em todos os dias. Nascer do sol, pôr do sol, assim, mas é um espetáculo, né? É um espetáculo, né? Sem contar que a experiência de você passar a noite no parque, de você passar mais do que um dia, né, te traz uma relação completamente diferente com aquele espaço, porque você consegue, né, acordar e dormir e realmente presenciar o nascer do sol, o pôr do sol, as diferenças. Você vai se alimentar dentro do parque, você vai se preocupar onde que você vai dormir, você vai notar a diferença da temperatura, como que o ambiente muda quando você está com sol e quando você está com as estrelas. Então, assim, é uma vivência que, se vocês tiverem oportunidade de fazer, a gente recomenda muito, porque, de verdade, a relação com aquela unidade de conservação se transforma, vira outra, dá esse senso de familiaridade mesmo, né? Dá uma sensação de, puxa, eu conheço melhor esse parque, porque eu vivi durante 3 dias aqui. A gente queria ter vivido muito mais, na verdade. A parte mais difícil foi ter que descer da montanha, a gente só desceu porque não tinha comida, né? A gente não se programou para ficar mais tempo. Mas dá essa relação, né? Essa qualidade de relação que é completamente nova e é muito especial. Mas pensando aqui no primeiro dia, então, a gente saiu de Petrópolis, que é a linha clássica, né? Você pode fazer em ambos os sentidos, mas de Petrópolis para Teresópolis é o clássico porque você vai de frente para as montanhas. Essa coisa de frente e trás também é relativo, mas enfim, valeu a pena, né? Desse jeito. É basicamente um dia inteiro de subida. A gente deu algumas desviadas no meio do caminho para visitar 2 poços, né? 2 cachoeiras ao longo do caminho ali, saindo perto de Petrópolis. Muito lindas as cachoeiras. Como é que era o nome mesmo? Véu de Noiva e Andorinhas. Isso, Véu de Noiva e Andorinhas. A Véu de Noiva, enfim, mais uma Véu de Noiva, né? Em todo parque tem uma Véu de Noiva. Várias, aqui né? tem mais de uma Véu de No Noiva. terceiro dia teve outra. Mas
É uma queda assim imponente, estava com pouca água, mas aquele poço bonito de se ver e muito gelado, a gente não conseguiu entrar nessa cachoeira nesse momento. E o Poço das Andorinhas, que parece uma fenda, é uma formação, é um detalhe assim, com as paredes cheias de musgo, né? Com a incidência do sol, fica super bonito e uma queda d'água ali no fundo. Mas o que chamou, acho que, mais atenção nesse poço foram as formigas. A gente se deparou com um grupo de formigas que estava se deslocando, né? A gente não sabe exatamente se elas eram formigas de correção, que geralmente são as nômades, ou eram outro grupo, mas enfim, o fato é que elas estavam atravessando um rio, o formigueiro inteiro. E para fazer isso, elas se formaram, né, se ligaram, assim, formaram um bolo entre elas que virou uma ponte para que outras pudessem passar por cima. Gente, é uma loucura, é incrível, assim, pensar, sabe, daquelas coisas de desenho animado, parece, sabe? Os desenhos animados se inspiraram na realidade. Elas criam esses formatos para dar a possibilidade do grupo inteiro passar e chegar no outro lado. É magnífico. É demais. Essa daqui é a formiga capelão. O Gustavo colocou essa varinha aqui dentro dela e ao tirar tem um cheiro super forte. É ácido fórmico, que é o que elas injetam na hora que elas picam uma pessoa e que depois de picar com a bunda elas colocam no mesmo lugar esse ácido fórmico que arde pra caramba, mas é super bom para o sistema respiratório. E o cheiro? O cheiro é de ácido. Agora já tá mais fraquinho. Mas, meu, muito incrível. Olha só essas formigas. Meu, adorei. Muito legal. E elas já estão fechando o buraquinho. A gente colocou essa varetinha aqui nesse buraquinho. Enormes. Bom, e a subida, ela vai em grande parte na sombra, depois você já chega nos campos abertos. A gente chegou, estava ventando bastante, então a gente estava literalmente entre as nuvens, assim, na passagem ali em cima. Os campos lindos e tal, tem uma parte que já foi queimada há alguns anos, né? E aí que você vê um pouco a diferença, mas assim, mesmo assim tá muito bonito, né? E você vai caminhando então lá no platô de cima até chegar no primeiro abrigo, né, da travessia, que é onde ficam os Castelos do Açu. Os Castelos do Açu é uma pedra enorme que foi se rompendo e ela então tem umas partes, né, que foram se desprendendo e ali forma lá dentro um tipo de um labirinto, mas não é um labirintinho, é um negócio com umas pedras enormes assim que você vai passando. Tá gostoso aí? Não. Vamos indo. Já vou sair. E de lá a gente foi ver o pôr do sol, né? A gente avistava o Rio de Janeiro dali, então dava para ver o Pão de Açúcar, o Corcovado e tudo mais. Aquele dia não deu para ver a Pedra da Gávea ainda, mas dava para enxergar bem longe e dava para sentir já que você estava num lugar mesmo isolado, né? Mesmo que tivesse a cidade lá longe, mas que você está num lugar isolado, um lugar gostoso, um lugar onde você vai passar a noite com... Primeiro dia da travessia de Petrópolis para Teresópolis, a gente chegou aqui na Pedra do Açu, onde tem o primeiro abrigo. A gente saiu de Petrópolis, então hoje, que fica para lá, para trás, a gente subiu bastante, uns 1.200 metros hoje, o total de caminhada deu uns 11 quilômetros, porque a gente deu uma fugida ainda para a cachoeira. E a gente veio na crista daquela montanha aqui, tem esse visual lindo, passando no meio das nuvens. Depois a gente mostra, e para lá tem então a Serra das Araras, que é por onde você passa quando você vem pela Dutra, né, de São Paulo para o Rio, você desce a Serra das Araras, e mais ali no fundo, vai ser difícil de ver que está um pouco esfumaçado,
Mas é o Rio de Janeiro, então a Baía de Guanabara, a Ilha do Governador, e ali dá para ver o Corcovado, acho que no vídeo vai ter que ter imaginação, e o Pão de Açúcar. Então tem uma vista aqui maravilhosa e amanhã tem bem mais vista para a gente ver. Já são umas 4 e pouco, anoitece umas 5 e pouco, então a gente já vai voltar para poder cozinhar nosso rango. E aí quando a gente acordou no dia seguinte, a gente correu para fora da barraca, bem antes do nascer do sol, para ver aquele espetáculo da mudança de cores, né? Os vários níveis de laranjas e amarelos e vermelhos que acontecem, mas estava um negócio muito especial. Então as cores, os 3 Picos, né, que é um parque estadual que fica também, ele tem um corredor ecológico que junta com o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. É muito importante isso, porque dá uma amplitude. O 3 Picos tem 3 vezes o tamanho do Serra dos Órgãos, então os dois juntos tem 4 vezes o tamanho do Serra dos Órgãos. Isso permite, né, uma movimentação de fauna e tudo mais, uma conservação mais poderosa. E dava para avistar de lá, dali que vinha o sol e ali que estava a lua também, então estava um espetáculo, né? Não, realmente é lindo, porque não só você tem as montanhas que formam a Serra dos Órgãos, como você está o tempo inteiro vendo também as montanhas que estão ali no Parque Estadual dos 3 Picos. Então é uma cadência de montanhas e elas ficam envolvidas ali pelas nuvens, dá uma nuance diferente de bruma, né? De visão, é um espetáculo mesmo, né? É um cartão postal atrás do outro. E esse segundo dia, então, que a gente finalizou o primeiro e começou em alto estilo, né? Acompanhando o Astro Rei, a gente seguiu a caminhada, desmontamos acampamento, seguimos a caminhada e foi o dia de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mas antes de chegar no sobe, desce, a gente foi dar uma outra desviada para o Portais de Hércules, que é uma vista que a gente já tinha visto foto, que a gente queria ver. É uma coisa diferente, né? Geralmente a gente vê pouca foto, a gente gosta dessa surpresa de chegar num lugar sem expectativa e ver o que o lugar vai apresentar, mas essa especificamente a gente já tinha visto e tinha um desejo muito grande de visitar, de ver, e realmente é um espetáculo. A gente ficou sentado ali contemplando um bom tempo. No comecinho da travessia do segundo dia, a gente estava bem descansado, né? Foi muito gostoso. Vou deixar as imagens falarem por elas, porque nem adianta que eu tentar descrever o que é. E depois a gente então seguiu para o nosso sobe, desce. Na minha perspectiva, o segundo dia foi o mais difícil da travessia. Apesar de você dar essas descansadas, né, não tá o tempo inteiro subindo, você muda um pouco o batimento, né, a frequência, mas é um dia mais técnico, né, que você precisa usar mais as mãos, você tem uma escalaminhada, o fato de você estar carregando a mochila cargueira e estar mais pesado é um desafio, porque o seu equilíbrio se transforma, aquele centro, né, como você tem quando você está caminhando normalmente, então o corpo precisa se adaptar um pouco, e você tem alguns trechos que são clássicos já dessa travessia, que você vai precisar usar bastante as mãos e em alguns casos corda, se a gente aconselha, né? Não é obrigatório, mas a gente aconselha. No primeiro deles tem o elevador, que você olha e você fala, bom, tá bom, como é que eu vou subir, né, essa montanha? E o nome diz tudo, né? É bastante íngreme, praticamente 90 graus ali, e fizeram algumas escadas com uma viga de aço, então você precisa ir subindo por essa viga até chegar no andar de cima, né? Desafiador, mas possível fazer, tranquilo. E depois a gente tem alguns outros lances que tem uma descida um pouco mais desafiadora também. O mergulho. Lê? E aí? Posso ir já? Pode ir? Posso ir. Então vai. Pro mergulho. Momento que preciso usar a corda.
fácil. descer aqui no Não, pode descer mais. Posso Agora descer? Agora é paciência, tá? Bem que tranquilo. você idealmente precisa tirar a mochila, fazer isso sozinho, porque realmente a questão do equilíbrio, como eu comentei, prejudica, então para conseguir descer ali com segurança. E o cavalo, né, que aí é o oposto, você precisa subir e passar por uma pedra, que ela em si não é tão difícil, mas a questão é que você, ao fazer o movimento correto, você fica de frente para o abismo, né? E tem algumas pessoas que podem ficar mais nervosas com isso e então geralmente também fazem com o auxílio de uma corda. E aí você chega na pedra do sino, que eu vou deixar você falar, engatei aqui a primeira, vai lá. Bom, a Pedra do Sino, quando você chega ali, né, ela é um ícone e você acha que ela tem esse nome, que aí são os órgãos, né? Primeiro, por que é Serra dos Órgãos, né? Então se pensa em órgãos humanos, mas não são órgãos humanos. Lá nos 1500 e tanto, os navegadores olhavam para os desenhos e imaginavam os órgãos de uma igreja. Por conta dessas mudanças, né, de ser muito íngreme, então daí que veio o nome. Então o sino não tem nada a ver com os órgãos nesse caso, o sino tem a ver com cimo, então ele é falado errado e ficou, né, cimo de cima, então é a pedra do cimo, é a pedra do cume, é o ponto mais alto do parque ali. Eu não vou lembrar de cabeça, mas 2.260 alguma coisa eu acho, né? Bom, a Pedra do Sino, você pode também fazer um passeio só para ela, né? Sem estar na travessia, vir ali, subir de Teresópolis num dia e voltar. Ela vai ter uma visão 360 também, né? Obviamente ela está ali no topo, né? Então dali você avista quase tudo, porque umas montanhas chegam a encobrir as outras, então acho que o Dedo de Deus não dava para ver dali, a Agulha do Diabo não dava para ver dali também, né? Algumas vão se encobrindo, por isso que é bacana percorrer bastante a pé, porque aí você vai vendo diferentes vistas, né? Umas às vezes cobrem as outras, enfim, mais uma vista estonteante assim para ficar lá no pôr do sol, para voltar no nascer do sol, para ficar observando, para ver a nossa pequenez diante da natureza e diante dessa questão da geologia, né? Voltando à questão de que é uma montanha que surgiu debaixo da terra, né? Então não é lava que foi depositada ali em cima, ela veio, então é um negócio muito, muito antigo. Aquilo lá é a terra original mesmo, como ela era quando ela, enfim, sei lá, foi criada. Desculpem os geólogos se eu estiver falando alguma besteira, mas essa é a minha sensação. Tem um abrigo lá também, né? O abrigo é igualzinho o outro, eles foram, inclusive, esses abrigos eles foram feitos, se não me engano, há uns 10 a 15 anos atrás. O material foi todo levado de helicóptero. Existiam outros abrigos, eram 4 abrigos no total que existiam famílias que moravam ali dentro do parque. Essas famílias já não estão mais lá, a gente não sabe da história de como é que foi a saída delas, mas elas não estão mais lá. 2 dos abrigos não existem mais e 2 abrigos foram reformados. São casas tipo chalés. Quando eles forem reabertos, tem alguns beliches e tem também um quarto que se chama de bivac, né, para poder bivacar, que é você dormir no saco de dormir sem mais nada, em que as pessoas dormem uma do lado das outras. Tem 3 banheiros, sendo 2 dentro, 1 fora. Então a gente acampando, a gente conseguia usar o banheiro que fica para fora. Tem uma luz, né, que funciona ali a energia solar, então mesmo à noite acende uma luz. E traz um conforto a mais, né? Pra você lavar uma louça, pra você usar um banheiro, para tomar banho frio, mas é gostoso também tomar um banho gelado. Depois que você toma, você fala, foi gostoso, né? Deu uma refrescada, mas na hora é meio sofrido, mas é gostoso, é mais positivo do que negativo. E aí? Vem aqui na luz. Peraí. Algum depoimento? Foi bom. Meu banho frio, nossa, é de luxo esse aqui. Eu só não gravei os gritos. Foi bom. Foi
Foi bom, tô cheirosa. Tá cheirando bem. Dá pra sentir. Dá. E foi isso, né? Então, do segundo dia, a gente chegou ali. Também no terceiro dia, a gente acordou para ver o nascer do sol. Deu uma escapadinha ali na descida para o Morro da Cruz, da onde também tem uma vista bem bonita ali do Capucho da Verruga do Frade. No outro dia, a gente já tinha feito o mirante do Inferno, que é a pedra do... Como é que é? Alfinete, a agulha do diabo. diabo. Né? É. E uma vista assim, estonteante. A gente estava em cima das nuvens, né? Então tinha aquele tapete de nuvens cobrindo metade das montanhas para baixo e deixando a metade para cima, um céu super azul. Aqueles dias mesmo que você dá muita sorte, né? De estar na montanha, de ver. Não choveu, tinha uma previsão até de uma chuvinha, acabou não chovendo e a gente pôde ficar bastante mais lá e apreciar. Porque eu acho que apreciar é a palavra mesmo, né, para esse parque. Você caminha e as vistas são tão lindas, independente de onde você olhe, e elas vão se transformando, né? Você vai vendo as mesmas montanhas, mas como o Dê falou, em alguns pontos umas escondem as outras e você começa a entender qual que é o formato delas, porque você vê de cima, vê de baixo, vê de um lado, vê do outro. E a gente ficou inclusive com muita dó de descer a montanha, porque teria dado para a gente ficar mais tempo lá para continuar explorando as montanhas que estão ali do lado. Enfim, são muitas possibilidades, né? A travessia é o clássico, mas se eu fosse recomendar para alguém um formato de fazer a travessia, seria permanecer mais tempo mesmo, não só as 2 noites do Castelo do Açu e no Sino, as tradicionais, mas poder ficar pelo menos mais uma noite em alguma delas, né? E para continuar tendo essa experiência de contemplação que é muito inenarrável, né? Precisa vivenciar, precisa se dar essa oportunidade. Bom, e a descida do Sino ali para Teresópolis, ela também é gostosa, ela é talvez a parte mais fácil, bom, não só porque a descida, né, que é mais fácil, mas é uma trilha mais batida e mais bem manejada também. E você passa ali na segunda Cachoeira Véu da Noiva da travessia, né? Ela é menor do que a que tem ali em Petrópolis, mas ela é igualmente bonita. E o interessante, a gente estava com um guia, que é o Gustavo, e ele contou pra gente que a avó dele tem uma foto, eu tinha, né, uma foto lá nesse lugar há muitas décadas, e uma das pedras não estava lá. Então, pra gente ver, né, o quão interessante quanta mudança que acontece nesses ambientes. A gente acha que é tudo estático, e que de repente muda a flora, muda a fauna, mudam as pessoas, mas assim, mesmo as pedras mudam, o curso das águas mudam de vez em quando, ainda mais numa área que tem que é tão íngreme, né, que é tão montanhosa, né? Ela mesmo pedras tão resistentes, né, antigas, sofrem antigas. Elas mudam, um dia escorregam, um dia caem. Então é isso, a gente não podia estar mais do que encantado com essa travessia. A gente fica aqui pensando em voltar, mas também é difícil, né, a gente pensar em voltar. A gente tem muita coisa que a gente quer ver, né? E aí até para deixar uma dica, né? A Lê falou de apreciar. Quando você para apreciar, aquela imagem gruda na tua cabeça, né? Então não é você foi lá, você tirou a foto, beleza. Porque às vezes você tira a foto, você não olha para aquele lugar, né? Você não olha o contorno, você olha as sombras, não olha os detalhes. Quando você se dá a chance de apreciar um lugar mesmo, você parar e ficar olhando, admirando, você começa... E é um exercício, você começa a admirar e aí você começa a perceber, você fala, mas aquilo eu não tinha visto, não percebi. E aí você muda de proporção e isso fixa na tua cabeça de um jeito que é muito maior do que você poder tirar uma foto, né? E é esse o valor que, pelo menos eu vejo nessas visitas, né, que a gente faz. Então, ao mesmo tempo que a gente pensa em voltar, assim, a gente aproveitou tanto esse parque, né, que eu não me arrependo de, sei lá, se a gente não voltar um dia, né, tudo bem, a gente
viu, sentiu, aprendeu, vivenciou, dormiu, acordou e tal. Criou uma relação, né? Então é muito bacana esse sentimento também de sim querer voltar, mas assim, pô, foi muito bem feito, muito bem aproveitado. Essa dica que eu dou aqui, né? Quando tiver lá, aproveita, porque você não sabe se você vai ter a chance de voltar, se você vai querer voltar. E é o que tem, né? Pode ser que tenha nuvem, pode ser que esteja sol, pode ser que esteja chovendo. É o que tem, né? Para aquela vivência, aproveita aquilo porque é a que você vai ter. Acho que é isso, né? Do Serra dos Órgãos, um parque que vai deixar bastante, já está deixando e vai deixar mais saudades aqui na gente. Obrigado por acompanhar até aqui e nos vemos no próximo. Até!